Bom dia, ei, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, aqui tudo bem. Quando eu levanto e vejo esse dia maravilhoso, eu fico tão feliz, gente, de estar aqui respirando o ar da vida, que só Deus pode nos dar. Gente, eu levantei cedo hoje, viu? Levantei cedo e comecei a orar e ler a Bíblia e comecei a fazer o vídeo. E depois eu tive um problema com o meu telefone, no meu celular, que estava carregado demais com, como é que fala? Que a, como é que fala? O compartimento de fotos e vídeos estava demais. Muitos vídeos, muitas fotos. Então não estava me dando direito, né, de gravar o meu vídeo. E aí o vídeo ficou perdido. Mas eu vou começar de novo fazendo o vídeo em nome de Jesus, porque eu adoro proclamar a volta de Jesus. Eu adoro proclamar a palavra de Deus e eu adoro falar a respeito de Deus, né? Então, gente, eu adoro estimular as pessoas a fazer o mesmo. Porque quanto mais a gente falar de Deus, quanto mais a gente pregar, principalmente para nossas famílias, mais cedo Deus voltará. Então temos que pregar mesmo, tá? Então, gente, agradece o pão que você comeu. Eu já tomei meu café, graças a Deus. Café não, eu comi um pão, graças a Deus. Estou feliz, estou abençoada por Deus. E vamos agradecer o ar da vida, porque é muito importante estar vivo, gente. Deus escolheu a gente para pregar a palavra dele, para falar de amor, de carinho, de paz, obediência, para falar de salvação. Então vamos pregar a palavra de Deus, porque ele está próximo de voltar. Nós estamos estudando o capítulo 27 do profeta Ezequiel. Então, Deus falou com o profeta Ezequiel mais de 20 vezes, tá? É o que a internet falou. Eu acho que ele foi a pessoa que mais Deus falou a respeito, né? Falou com ele, eu acho que foi o profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel estava lá na Babilônia já, eu acho, 41 anos, não, 41 anos de escravidão, e ficará lá por mais 29 anos, escravo da Babilônia, porque o povo judeu estava fazendo muitas abominações contra Deus, sacrificando os próprios filhos para outros deuses, profanando o altar de Deus, que é a casa de Deus. Então Deus professou que eles iam ser carregados para ser escravos por 70 anos na Babilônia. E aconteceu do jeito que Deus falou. Mas aí outras nações que eram vizinhos dos judeus, como o Tiro, que é o Líbano hoje, ficaram zombando dos judeus e de Deus. Tanto que é no Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Fala assim que é muito perigoso para a gente, ser humanos, ficar zombando de Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador do céu e da terra. Então a gente não pode ficar zombando de Deus. E o Tiro e o Líbano ficaram zombando de Deus e ficaram zombando dos judeus. Olha, gente, eles ficaram zombando, falando que o povo de Israel perderam o portão do templo de Deus de Jerusalém, foi quebrado. E agora nós vamos nos favorecer. É isso que o pessoal do libaneses lá, do Líbano, do Tiro, que na Ancient Time,
Muito tempo atrás era chamado Tiro e hoje é chamado Líbano. Então fala aí no Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer é como se fosse zombar. Então Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então ele colherá o que ele semeia. Então se você quer ver a pessoa ser destruída, você quer ver ódio, quer intriga dentro da família, você está semeando coisa ruim. Então você colherá o que você está semeando. Então o Líbano estava semeando ódio contra os judeus, falando, aí, ó, a porta do povo está fechada. E é isso que querem fazer hoje, querem acabar com o nome de Deus, de Jesus, dos cristãos e dos judeus da terra. Eles querem acabar, exterminar nós, porque eles sabem que exterminando a gente, matando todos os cristãos como eu, quem é que vai falar de Deus nesse mundo, gente? Quem é que vai abrir a boca para falar de Deus? Os ateus? Os pecadores? Não. Então eles querem acabar com as pessoas como eu, que gostam de pregar a palavra de Deus, de falar de Deus, porque são os inimigos de Deus. Mas, gente, você vê tantas coisas que fazem contra Deus, tanta coisa. Ele é amor, sim, Deus é amor, mas não se esqueça que Ele também é justiça. Então ele mandou o profeta Ezequiel profetizar contra Tiro, o Líbano, porque estavam escarnecendo os judeus, zombando dos judeus. Então fala assim, ó, levanta uma lamentação sobre Tiro. Tiro é o Líbano. Ezequiel capítulo 27, 2. Tu, pois, ó filho do homem, toda vez que Deus fala com o ser humano, ele fala filho do homem, porque a gente é filho do homem. O único que é filho de Deus é Jesus, é o único unigênito. Nós, os cristianos, as pessoas que aceitam Jesus como salvadores deles, aceitam a salvação e se arrependem dos pecados e não peca mais. Os verdadeiros cristianos, nós somos adotados como filhos de Deus também, adotados. Jesus não. Jesus saiu de Deus mesmo. Deus é o Pai do céu dele. Deus é o Pai dele. Tanto que a Bíblia todinha fala que Deus é o Pai e o Criador do céu e da terra. E Jesus é o Filho unigênito que está sentado do lado direito. Se Jesus está sentado do lado direito e ele está sentado do lado direito, quem é que está sentado no trono, gente? Tem que ter um Deus lá sentado no trono. E é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Então fala assim em Ezequiel capítulo 27, versículo 2. Levanta uma lamentação sobre Tiro. Por quê? Porque eles estavam escarnecendo o nome dos judeus. Olha, gente, naquela época o Tiro, o Líbano, era uma das cidades mais famosas do mundo. Vinha gente de tudo contra outras nações, fazer compra lá de ouro, de prata, de comida, de trigo, de tudo que você imaginar. Era o mercado mais possante, que carregava tudo, tinha tudo naquela ilha, que era no oceano, né? E continua, o Líbano continua sendo no oceano. E Deus, e agora o que é? O que é o Líbano agora? O Tiro. O nome dele antigamente era Tiro, e agora é Líbano. Agora é uma nação controlada por terroristas
que aterroriza todo mundo, principalmente as crianças, estupra as crianças, estupra as mulheres viúvas, estupra as mulheres, não tem respeito nenhum por mulher, tá? E controlado por terroristas. Esse aí é o Líbano hoje. Então toda aquela glória, todo aquele esplendor acabou. E a mesma coisa vai acontecer com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo aqui, gente. Eu moro aqui tem 33 anos. 33 anos. E tem muita coisa errada acontecendo isso aqui. O pessoal do Congresso não faz mais lei para proteger crianças, para proteger os velhinhos, nos orfanatos que estão sofrendo também abusos. As crianças estão sofrendo abuso de sexo, de um monte de coisa, e ninguém protege mais eles. As leis que tem não valem mais nada, ninguém vai preso, tá? Estão matando os bebês na barriga das mulheres e tiram para fora e deixam o bebê vivo até tirarem o órgão do bebê. Depois que tiram órgãos, o coração, os pulmões, o que for do bebê, aí eles vendem as partes e matam o bebê. Mata o bebê e vende as partes, os órgãos, para o mundo inteiro, gente. Estão abusando os velhinhos nos asilos de velhos, até na própria casa deles, e ninguém, não tem lei, não tem nada que protege os velhinhos, as crianças, os bebês. Tem leis aqui, mas não protege mais, ninguém vai preso. Então, gente, Deus está voltando e o julgamento dele vai começar aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque está o mundo inteiro copiando os nossos erros. O mundo inteirinho está copiando o que os Estados Unidos fazem. Por isso que o julgamento vai começar aqui nos Estados Unidos. Vamos orar pelos Estados Unidos, vamos jejuar, porque esse povo precisa de jejum, esse povo precisa de oração, gente. Vocês precisam ver como isso aqui está difícil, muito difícil. Ninguém, na Bíblia fala que os amores de muito vão esfriar. Está esfriando. A gente não encontra mais amor nem na família. Nem na família a gente não encontra mais amor. Vamos pedir a Deus para limpar os nossos corações de ódio, nossos corações de fofoca, limpar nossos corações de qualquer coisa errada, de sexo, de um monte de coisa errada, gente. Sexo antes de casamento é errado. Ficar morando com namorada e ficar morando com namorado é errado se você não é casado, gente. Isso só o pessoal pagão que fazia isso antigamente. Agora tá todo mundo fazendo, até cristiano. Até cristiano que sabe que está errado na Bíblia, está morando com o namorado ou está morando com a namorada, até a pessoa cristã. Vamos parar de pecar contra Deus, gente. Deus está voltando. Aí fala no Ezequiel capítulo 27, versículo 34. Fala assim, ó. 27, capítulo 27, versículo 34. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Toda a congregação no meio de ti. Está falando do Tiro, porque essa profecia do capítulo 27, Deus falou para o profeta Ezequiel profetizar contra o Tiro, contra o Líbano. Então, toda a congregação, todo o povo morrerá, a congregação cairá no meio de ti, no meio da cidade de Tiro. E você vê que aquela nação caiu, gente. Não existe mais aquele comércio que tinha antigamente. Não existe. Essa cidade do Tiro do Líbano é controlada por terroristas. Hezbollah e um monte deles, um monte de outros grupos, que eu não estou lembrado agora o nome.
Nós temos que se arrepender do nosso pecado, obedecer a Deus e seguir a Jesus Cristo. Porque senão, não sei o que vai ser dos cristãos. Se os cristãos como eu estão bebendo, estão saindo para festas, fazendo intriga, roubando, você não é um cristão verdadeiro. Não é. O cristão verdadeiro ora. Ora pela América, ora pelo Brasil, ora pelos nossos irmãos e irmãs, pela nossa família. Os primeiros que a gente tem que pregar é para a nossa família, gente, que estão caídos também. É os primeiros que nós temos que pregar. Ah, mas que eles não escutam. Não importa se eles escutam ou não. A nossa obrigação é pregar. O papel de Deus é, como é que fala, gente? Converter os corações deles para Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E o nosso trabalho é falar, usar a boca que Deus deu para falar da misericórdia dele, para falar do julgamento dele, para falar que ele está voltando. Essa é a nossa responsabilidade. Então vamos falar, Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus, agora, meu Deus, dá sabedoria a essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, que não fique só jogado lá a Bíblia dentro de uma gaveta e eles não lêem, mas que eles passam a ler a Bíblia, passam a ver todas as profecias que o Senhor mandou os seus profetas falarem para nós. Deixa as suas profecias, o seu julgamento, o nosso arrependimento entrar na nossa cabeça e converter o nosso espírito. A gente precisa do Senhor, meu Pai. Por favor, nos proteja. Em nome de Jesus eu te peço.